E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora trazendo tudo sobre o sorteio da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil. O sorteio que aconteceu hoje, o São Paulo descobriu seus adversários. Atlético Nacional e Atlético Paranaense. O tricolor vai encarar os Atléticos. Eu quero que você comente aí, o que você achou do sorteio? Passável, fácil, complicado? Deixa aí nos comentários. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vídeo aqui todos os dias, meta de 25 mil inscritos. Se inscreve, dá essa força pra mim aí. Bora assistir o vídeo junto, no final você sabe eu volto. A gente vai falar muito do São Paulo, da temporada, do sorteio, muita coisa. Créditos eleitorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Pega o Atlético Nacional, enquanto o Botafogo encara a LDU. Já o Libertad pega o River Plate, fechando esse lado da chave, o Palmeiras joga contra o Universitário. Depois eu quero saber a opinião de vocês sobre esse jogo. Do outro lado, o Fortaleza enfrenta o Vélez Sarsfield. Tem tradição, não tem o Vélez? O Peñarol duela com o Racing e o Cerro Porteño encara o Estudiantes. E para completar, tem o confronto brasileiro entre Flamengo e Inter. Gente, teve que ter um cruzamento de times brasileiros aí. O que vocês acharam? Esse é um confronto complicado, Flamengo e Inter, né? Para os dois, embora o Inter esteja numa fase ruim nesse momento, né? No próprio Campeonato Brasileiro a gente vê o Inter com um ponto a menos que o São Paulo, né? Está com 11 pontos o Internacional, não vive uma boa fase, embora... Para o Inter vai ser complicadíssimo. Então, para o Inter vai ser muito difícil, mas para o Flamengo também não vai ser moleza, né? O Palmeiras, por exemplo, pegou o Universitário do Peru, foi uma bênção, né, para o Palmeiras. Uma baba? Uma baba. O São Paulo pega o Atlético Nacional... que é um pouco mais difícil do que o Universitário. É um pouco mais difícil, um time mas bem também dá organizado. para passar, dá para chegar em quarta de final São de boa. Paulo, Atlético Nacional, é mais difícil que o Universitário do Palmeiras? É mais difícil. O time colombiano é mais bem organizado do que o Universitário do Peru, que é um time fraco. Então quem passa? São Paulo ou Atlético Nacional passa nisso daí? Acho que o São Paulo passa. São Paulo passa? Podemos fazer o cruzamento ou vai jogo a jogo? Não, vamos fazer aqui, ó. São Paulo ou Atlético Nacional? São Paulo. O Botafogo ou a LDU? Botafogo passa. E aí o Palmeiras ou o Universitário? Palmeiras. E o River passa ali também. E o River Plate passa. Pulei o River. Tô indo aqui. River. O Libertad ou o River? O River. Palmeiras ou Universitário? Palmeiras. Fortaleza ou Vélez? Vélez. O Peñarol ou Racing? Racing. O olho no Racing. O Racing, para mim, vai chegar longe nessa Libertadores. Racing. O Racing. Cerro Porteño ou Estudiantes? Estudiantes. E o Estudiantes. Flamengo ou Inter? É o Flamengo, passa. né? Flamengo. O São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense. O Flamengo pega o Atlético Mineiro. Bahia e Retrô fazem outro duelo, né, das oitavas. Tem ainda Inter e Fluminense, o Cruzeiro encara o CRB, aí outro confronto vai ser CSA e Vasco. Na sequência, olha só, Corinthians e Palmeiras, meus amigos, o melhor jogo. E a gente fecha com Botafogo e Red Bull Bragantino. Antes de vocês comentarem, porque vai dar o que falar, quero dar um recadinho. Eu quero falar sobre o que é isso? Perdeu, bem que o pessoal tava falando que ia perder esse jogo, né? O palpite foi de vitória do Bahia. O São Paulo tá 2 pontos à frente da zona do rebaixamento. 2 pontos. Nossa, gente. É que tem muito time ruim, né? E o São Paulo não está num bom momento, mas também não tem time para cair, né? Acho que não é a situação que a gente nesse momento tem que bater, embora seja incômodo ver o time muito mais perto da zona da degola do que de uma posição mais de destaque, de lutar por algo mais importante. Mas é a realidade do São Paulo. Não tem dinheiro, não tem um grande elenco. Os principais jogadores machucados. Os principais jogadores machucados, tem um técnico que fica mais fora do que dentro, né, que toda hora está suspenso. Enfim, o São Paulo vive problemas, inclusive fora de campo, né? Porque eu acho que no meio de um campeonato, você dá férias para o seu diretor e você viajar para a Europa para ficar não sei quantos dias para ver final de Champions League, no caso o presidente, e o São Paulo fica meio sem comando por aqui, acho que não é legal. Importante para ele, de repente, ver o mercado, ver algum jogador, vai ter essa abertura de mercado aí no meio do ano, vai que sobra alguém. Mas assim, só se ele pegar alguém da final da Champions lá. Aí também não, né? Mas assim. Desculpa, o Júlio Casares foi lá, aproveitou a oportunidade para ver o jogo, a final da Champions. Talvez fazer algum relacionamento. Tem direito. Agora, também. quanto ao desempenho ruim do São Paulo no Campeonato Brasileiro, e no todo não está jogando muito bem, mas nas Copas,
principalmente na Libertadores, fez a segunda melhor campanha da fase de grupos. O problema de você estar ali perto da zona do rebaixamento é que isso pode mexer com a questão mental do time que vai disputar mata-mata de Libertadores na volta das competições. Aí você tem que administrar, quando você poderia, de repente, descansar no Campeonato Brasileiro para entrar com tudo, fisicamente, num jogo de mata-mata de Libertadores, puxa vida, mas a gente não pode largar o brasileiro. Nunca deveria largar, mas se você está correndo o risco de entrar em zona de rebaixamento, você fica com a corda mais no pescoço, você tem menos margem de erro. Muito bem. Paranaense não. Mas eu confesso que eu tinha deletado o Atlético Paranaense desse sorteio. Sabe quando Coisa você não tá lembra ruim que lá. o time tá lá? Né? Eu lembrava do CSA, do CRB, do Retrô, mas o Atlético Paranaense estava naqueles que eu não lembrava que estava na disputa. Embora esteja, passou. Né? Passou pelo... Ele ganhou de quem? Brusque. Do Brusque de 1-0. Tá na Série Você quer B, saber? caiu ano passado, mas é um adversário... Décimo na Série B. É um adversário sempre chato, mas vive um momento difícil, o Atlético Paranaense, mas eu tô com o 4 Arnaldo. vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Tô com o Arnaldo. Jogar no sintético é ruim pros caras que o São Paulo tem, é ruim pro Lucas, é ruim pro Oscar, pro elenco que o São Paulo tem, já meio esfacelado. Não vai ser mole, não. Sim, mas não reclamo do sorteio, podia ser pior. Acho que os adversários grandes, assim, outros times pegaram... o Corinthians pegou o Palmeiras, ruim para os dois. O Inter pegou o Flamengo, ruim. Tem Fluminense e Galo. Como? Inter e Fluminense. Galo Flamengo e Flamengo. quem? Galo e Flamengo. Você viu que os grandões se pegaram. Uhum. Quem saiu dessa foi o São Paulo e o Botafogo. Sei que o Botafogo pegou o Bragantino, que tá muito bem. Não é? Sim. Não dá para reclamar, não. Não dá para reclamar. Não dá para reclamar. O Atlético, tá agora, como o Ale lembrou, tá recém-dirigido pelo Odair Hellmann. Tem um monte de jogador rodado, né? Tem o Patrick, ex-São Paulo, Kardec, ex-São Paulo, Léo Pelé, ex-São Paulo, o Juliano, ex-Corinthians, tal. Tem um monte de jogador experiente, mas não tá bem, de fato. Até começou bem a Série B, mas não vem bem agora. Tem um bom tempo até o confronto, né? A Série B não vai parar como a Série A, né? A Série A para durante o Mundial, a Série B não. Mas eu acho que não é dos piores diante da circunstância mesmo. Então, São Paulo aguarda a definição do mando, né? Isso vai ser antes do Nacional de Medellín. A gente daí depois vê a sequência dos jogos do Brasileiro com as Copas, a logística, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Mas eu não achei que foi ruim, embora na janela o Atlético tenda a se reforçar consideravelmente até para cumprir o objetivo de subir para a Série A, né? A intenção, depois a gente vai colocar o nosso grande Napoleão de Almeida, certo, Maurício, para comentar o momento do Atlético, ele sabe tudo do Furacão. Sim. Mas a intenção do Atlético é reforçar consideravelmente o time na janela para tentar subir de primeira divisão. Ó, o Felipe, é curioso aqui. Mas o time foi sorteado nos primeiros 2 sorteios. Foi o primeiro time a ser sorteado nos 2 sorteios. Foi. Outra coisa legal aqui que o Gabriel Gonçalves falou, outra observação interessante. São Paulo passando pelas fases, vai ter overdose de tapetinho. Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. É verdade. Caraca, é verdade. Tem isso. Amigos, o Isso Furacão... falando que o São Paulo ia pegar mais sintético até o final do ano, né? Mas isso é só no Brasileiro. Verdade. Amigos, o Furacão, 10º, como disse o Alê, na Série B, 10 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, tá? Essa última partida aqui contra o Operário do Paraná, que terminou 2-2, o time foi Mikael, Cauã Moraes, Abraão, Léo Pelé e Esquivel. Falcão, Felipinho e Patrick, ele. No ataque, o João Cruz, Renan e Luiz Fernando. Esse foi o time que entrou jogando. O Oswaldo Borilli falava, será o tetra da vingança na Libertadores. Atlético Nacional 2016, Botafogo 24, Palmeiras 21 e Vélez 94. Abraço, diz aqui o Oswaldo. Olha só. Falando sobre mas seguinte, agora no sorteio do mando de campo, eu acho que é importante o São Paulo conseguir
fazer a volta em casa, né? Por conta da logística, porque são jogos seguidinhos, né, Arnaldo? Então, vamos lá. Data base, primeiro confronto da Copa do Brasil. Repete, Ale. 30 de julho. Então, no dia 27, no domingo anterior, o São Paulo joga contra o Fluminense em casa, tá? Pelo Brasileiro. Certo? Depois seria a Copa do Brasil, primeiro jogo. Depois do primeiro jogo da Copa do Brasil, Internacional em Porto Alegre. Ou seja, Curitiba ou São Paulo não faz tanta diferença, né? Certo. Aí teria depois do Internacional em Porto Alegre o jogo da volta da Copa do Brasil. Aí teria Vitória em casa. Não tá ruim. Não tá ruim, não. Depois de Vitória é Medellín. Liberta. Certo? Exato. Medellín liberta. Exato. Depois de Medellín, aí é uma questão. Aí o São Paulo tem que fazer a escolha. Entre Medellín e Morumbi, jogo da volta, é Sport na Ilha do Retiro. Vai ter que ir com, como diz o Massini, sub-bebê, né? Entre Medellín e Morumbis na volta, tem o Sport na Ilha do Retiro, que o São Paulo vai ter que rifar, né? Não tem como. Mas o resto ali, o Brasileirão com Copa do Brasil, eu acho que dá para coordenar bem os revezamentos. São poucos deslocamentos, né? Sim. Já saiu o mando? Ainda não. Daqui a pouco sai, né? Não vai ter sorteio de mando ou eles só avisam? Sorteio, mas com aquela bolinha. Travas... Corinthians e Palmeiras... A gente vai esperar o mando aqui? Podemos. Você está com muita pressa? Lógico. Não. Vamos debater. Eu tenho uma pergunta para vocês. Diga. Vocês preferiam o Atlético Paranaense como saiu ou o Bragantino? Ai, cara... Boa pergunta, hein, cara? Eu preferi o Bragantino pela questão do gramado, sinceramente. Eu prefiro o Atlético Paranaense. O Bragantino é vice-líder do Brasileiro, Arnaldo. Eu sei, cara, mas no mata-mata, enfim. Mas tudo bem. Vocês preferiam o Atlético Paranaense ou o Vasco? Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Olha aí. Sem Diniz no caminho. O Atlético Paranaense ou o Fluminense? Atlético Paranaense. Paranaense, óbvio. Então, nós realmente estamos falando aí naquele grupinho dos adversários, entre aspas, mais palatáveis, né? Junto com o CSA, o CRB... Ó, pergunta boa aqui, ó. Metrô. O Éder pergunta, como a Série B não vai parar, não é ruim porque o Atlético vai estar com ritmo de jogo? Então, mas o São Paulo já vai ter voltado a ritmo de jogo. Deixa eu repetir aqui quantas rodadas de Brasileiro teremos até o jogo do Atlético Paranaense, tá? O primeiro. O São Paulo volta a jogar pelo Brasileiro contra o Flamengo no Rio. Depois é Bragantino em Bragança. Depois é Corinthians no Morumbi. Depois é Juventude em Caxias. Depois é Fluminense, como eu falei, e aí sim Atlético Paranaense. Então são, se eu não perdi a conta, 1, 2, 3, 4. São 4 rodadas de Brasileiro até a partida da... Ou melhor, 5 rodadas de Brasileiro. 5 rodadas de Brasileiro até a partida da Copa do Brasil, né? Então são 5 partidas, não vai ter retomado o ritmo, né? E a viagem mais longa seria Caxias, Juventude. Ó, a pergunta aqui do Eric Magri Ribeiro. Qual Copa vocês priorizariam, já que precisamos recuperar no Brasileiro? Porra, eu tentaria passar nas duas e ver o sorteio das quartas da Copa do Brasil para escolher. Aí, Arnaldo. Ah, cara, eu acho que... O Arnaldo tá comigo nessa tese. Maurício é bailarino. Não, eu acho... Sobre ficar vivo nas duas Copas aí. Eu acho que, na verdade, fica numa situação que normalmente um clube grande que não tem condição de ir para Libertadores via Brasileiro fica, que é: vou tentar um título esse ano e se eu conseguir esse título, eu consigo viabilizar o ano que vem. Como foi, aliás, a nossa Copa do Brasil, né? Vamos combinar, né? Sim. Né? Foi ali que foi. Mas é um risco grande, ainda mais sabendo que o elenco não vai ser incrementado, né? Para 3 frentes, né? O que eu espero é que quando chegar o jogo contra o Atlético Paranaense, em 6 jogos do Brasileiro, incluindo esse próximo com o Vasco, o São Paulo esteja
numa zona de distância para o Z4 confortável, né? Uma coisa não atual, né? Uma zona confortável para poder daí nos 4 meios de semana jogar com tudo, né? Porque é muito difícil chegar nessa fase, né, de oitavas de final e você rifar uma das Copas, né? Claro. Como é que você vai justificar isso? Exato, É duro. exato. Né? Olha o Douglas Reis Brito aqui. Fomos sorteados primeiro para sermos eliminados primeiro. Na Liberta, o Corinthians jogará em casa contra o Eldredon. Vamos pelos 45 pontos, carajo, diz aqui o Douglas. Calma, Douglas. E o Silvio Belintani fala, logística, Atlético Paranaense está mandando o jogo em Seul agora. Esse canal vende muita desgraça. É um time de Série B que está no meio da tabela, inacreditável. Então, Silvio, na verdade, desgraça é a galera que fala, não, vai cair, pelo amor de Deus, muda o técnico, muda tudo, contrata o Jorge Jesus. Nós estamos aqui analisando, como sempre, meu caro Silvio. Guilherme Bartolomeu, âncora, eu estou esperando o Arano falar que o elenco do Atlético Paranaense é melhor que São Paulo. E aí, meus amigos, o que vocês acharam do sorteio da Copa Libertadores e da Copa do Brasil? São Paulo que decide o jogo da Libertadores em casa e decide o jogo da Copa do Brasil fora de casa. O tricolor que, ao meu ver, pode sim passar pelos dois adversários, principalmente o Atlético Paranaense, time de segunda divisão, São Paulo tem até a obrigação de passar. E o Atlético Nacional, o São Paulo tem boas chances, principalmente por resolver no Morumbi. A gente sabe da força que o São Paulo tem jogando dentro de casa em Libertadores. O São Paulo ano passado, eu até disse isso no vídeo mais cedo, o São Paulo ano passado tinha tudo para ser desclassificado pelo Botafogo e por isso que não passou muito pela força da camisa e pela força do Morumbi. O São Paulo tinha um time encaixado, mas bem limitado tecnicamente, e o Morumbi, a camisa do São Paulo quase fez com que o São Paulo se classificasse em cima do Botafogo. Não aconteceu mesmo na Copa do Brasil, principalmente porque o São Paulo decidiu fora de casa, né? Mas esse ano o São Paulo tem uma nova chance. Eu vou simplesmente repetir o que eu disse. O problema do São Paulo não são os adversários. O problema do São Paulo é o próprio São Paulo. São Paulo que, após a virada, né, a virada de meio de ano, após a Copa do Mundo da FIFA lá, o São Paulo vai ter a volta dos principais jogadores, mas isso não é garantia que o São Paulo vai voltar a jogar um futebol. Ou, voltar não. Que o São Paulo vai estar jogando um futebol decente para passar por esses adversários e lutar por coisas maiores. Porque muita gente fala, o problema do São Paulo são os desfalques. É mesmo. O São Paulo, na temporada, jogou em algum momento um futebol interessante? Tirando aquele gol contra aquele jogo contra o Corinthians? São Paulo jogou um futebol interessante? Um futebol que desce pro torcedor. E aquele jogo contra o Corinthians, o São Paulo teve um segundo tempo muito bom. Pra mim, o São Paulo é um time que, jogando tudo, dando no seu máximo, ele pode ser um time competitivo. Mas ser um time competitivo não é garantia de nada, não é garantia de título. O São Paulo de 2023, com o Dorival, era um time competitivo. Foi campeão da Copa do Brasil. O São Paulo, com o Zubeldia na temporada do ano passado, era um time competitivo. Não foi campeão de nada. O São Paulo esse ano não é um time competitivo. É um time que perde para o Mirassol, com os desfalques. O São Paulo, com todo mundo, não ganhou do Velo Clube, não ganhou da Inter de Limeira e não ganhou vários jogos ganháveis. Será que o problema do São Paulo é só os desfalques? Ou é o Oscar de meia, o Oscar de ponta, o Oscar de volante, né? O Oscar de volante, o Oscar de ponta, o Luciano de meia, a dobra de lateral pelo lado direito, a dobra de lateral pelo lado esquerdo. A falta de confiança nos meninos da base que ocorreu por tanto tempo, a falta de padrão de jogo, a falta de jogada ensaiada.
O problema do São Paulo é só os desfalques? Será que quando os jogadores principais do São Paulo retornarem para o time principal, todos os problemas do São Paulo estarão resolvidos? O time vai mudar da água para o vinho, vai começar a jogar um futebol que, não vou falar encante a torcida, mas que dê minimamente uma esperança para o torcedor são paulino? Será? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. O São Paulo, ele pode ir na força do ódio, na força do Morumbi, na força da camisa, passando por adversário por adversário. Mas vai chegar um ponto que o time vai precisar contribuir. Que o time vai precisar fazer algo. E será que esse time do São Paulo, será que esse treinador que o São Paulo tem hoje é capaz de fazer esse time fazer isso? O treinador que só joga de uma maneira. O 4-2-3-1 sempre. Aí deu uma mudada, começou no 3-5-2, depois já remudou de novo. É um time que quando não tinha meia, colocava o Luciano de 10, e quando tem meia, coloca o Oscar na ponta para o Luciano jogar de 10. Ao invés de mudar o sistema, empurrar o Luciano para segundo atacante e trazer o Oscar para meia. Esse é o treinador que a gente tem. A gente não sabe o que esperar do São Paulo. A gente não sabe o que esperar do São Paulo. Você, torcedor São Paulino, vai ter que viver na esperança de que, quando os reforços voltarem, o São Paulo vai mudar da água pro vinho, vai começar a jogar a bola, vai começar a amassar. Amassar é uma palavra muito forte. O São Paulo acho que não amassa ninguém. Não amassa ninguém. Assim como não amassou o Náutico, assim como não amassou a Inter de Limeira, o Velo Clube e tantos outros jogos. Vamos ter que esperar. São Paulo agora, se eu não me engano, o último jogo é contra o Vasco. São Paulo tem a obrigação de vencer o Vasco para, pelo menos na parada do Mundial, se afastar da zona de rebaixamento, ver o que vai acontecer nessa janela de transferências, que o São Paulo deve vender um ou dois para tentar contratar um ou dois. Contratar não. Ou melhor, contratar, né? Às vezes até empréstimo. O São Paulo acho que não vai contratar ninguém. Acho não. Eu tenho certeza que o São Paulo não vai contratar ninguém comprando direitos federativos. Ou é empréstimo ou é jogador sem contrato. É isso que o São Paulo vai fazer. Vamos esperar e ver o que o destino reserva para o nosso São Paulo. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.